Então, meus amores, boa noite. Estamos todos aqui reunidos para o estudo do Evangelho Novo Testamento, segundo Mateus, capítulo 12, versículo 5. Beré é a baiana mais linda que eu já vi, Humberto. Então, tá frio, hein? Então, tem gente com frio aí, né? Ai, desculpa, hein? Tem gente com frio aí. Então, gente, nós vamos passar o vídeo do Aloysio Elias, lembrando que é aquela passagem que Jesus discute não, né? Defende o posicionamento, o pensamento de Deus, o pensamento divino, o seu próprio pensamento, que é o pensamento de Deus, quando ele se vê questionado pelos fariseus, a gente está só lembrando em que posição estamos, quando ele e os discípulos, atravessando uma seara, os seus discípulos pegam algumas espigas para se alimentarem, porque estavam com fome, e os fariseus questionaram, e aí há toda uma resposta de Jesus, buscando esclarecer, não, responder à altura, porque os fariseus estavam querendo, como sempre, em várias passagens do Evangelho, isso é comentado, querendo apanhá-lo em alguma falta para tê-lo de que o acusar. Mas Jesus, como obviamente ele sabia de tudo, muito mais do que os fariseus, ele lhes dá respostas que eles não esperavam, mas que lhes faz entender que Jesus sabia, e não seria fácil enganá-lo. Então, nós vamos agora colocar o vídeo para a gente começar o nosso estudo do versículo 5, que nós vamos começar hoje. Vamos compartilhar aqui. Nosso Aloysio Elias, que é lá de Uberaba, do Centro Espírita, do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, que realiza esse estudo há 7 anos, e nós estamos acompanhando o seu estudo pelo vídeo. E ele grava todas as semanas. Bom, boa noite. Vamos prosseguir então nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de Mateus. E estudando hoje, vamos começar a estudar hoje o versículo 5 de uma sequência, né? Vamos contextualizar um pouco, né? A Luciana tem tempo que não vem. Então, uma sequência que narra uma passagem de um encontro, um embate teológico mesmo, uma discussão teológica, entre Jesus e um grupo de fariseus. Por quê? Esses fariseus tentaram criar uma situação embaraçosa para Jesus e os discípulos que acompanhavam Jesus, numa peregrinação até Jerusalém, no momento em que eles adentram uma plantação, colhem algumas espigas e estavam se alimentando, estavam com muita fome de se alimentar dessas espigas. Esses fariseus, julgando que os discípulos de Jesus não teriam conhecimento da lei, vocês já viram casos assim, né? O outro, você sabe ou imagina que o outro não conhece a lei, aí você inventa um negócio lá, que ele não conhece mesmo, ele vai achar que é verdade. Só que eles se deram mal, porque Jesus sabia mais que eles, né? Eles se deram mal, tentaram falar, eles estão cometendo pecado. Aí Jesus falou, não, porque é proibido fazer jejum no sábado. E eles estão se alimentando no sábado justamente para honrar a lei. Mas eles invadiram a plantação do outro. Porque lá no livro tal diz que é permitido adentrar a plantação do outro, desde que não recolha um cesto inteiro, ou um balde inteiro, que seja só para matar a fome. Aí eles já ficaram assustados. Opa, esse aí, demos mal, né? Esse aí conhece. Aí Jesus não parou. Aí na sequência ele veio com 2 situações, né, em que Jesus utilizou uma técnica rabínica que se chama Kal VaHomer. O que quer dizer Kal VaHomer? Quer dizer leve e pesado. Então o que Jesus fez? Numa mão estava a situação que aconteceu ali no momento. Os discípulos invadiram a plantação e colheram algumas espigas. Na outra mão está o que algum personagem da tradição bíblica tenha feito antes.
Ele falou, vamos comparar os dois? Então, se for para falar que um cometeu pecado, quem é que cometeu? Pegou uma situação em que Davi se alimentou com um grupo de amigos dos pães da proposição, que ficam no Santo dos Santos, no tabernáculo, no templo. Vamos ver então? Coloca no level pesado. Qual que é mais pesado? Qual que tem mais peso de pecado, então? Aí, então para eu dizer que os discípulos cometeram pecado, uma profanação, eu vou ter que dizer que Davi também cometeu. Aí recuaram. Então, Calvar-Homer é essa técnica rabínica em que você pega uma situação bíblica, pega a situação real que está acontecendo e compara. Qual que tem mais peso? Qual que tem mais valor? Qual que tem mais intensidade? Essa é a técnica de Jesus. Hoje ele vai fazer o Calvar-Homer de novo, porque ele vai remeter a uma outra situação. Vamos ver qual que é? Mateus capítulo 12, versículo 5. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e permanecem sem culpa? Calvar-Homer. O que é isso? Bom, lá no livro de Números, que é um dos livros do Pentateuco mosaico, né, no capítulo 28, tem dois versículozinhos, versículo 29, o versículo 9 e o versículo 10, que diz assim, sobre as tarefas dos sacerdotes junto ao templo. No dia de sábado, então no sábado, nós não estamos estudando, é o sábado? Oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2 décimos de efa de flor de farinha, misturada com azeite em forma de cereais, com a sua oferta de libação. É o holocausto de todos os sábados, além do holocausto contínuo e a sua oferta de libação. Então, está dizendo lá no livro de Números, uma determinação litúrgica da tradição judaica. Sacerdote, todo sábado você vai pegar um cordeirinho, aliás, isso é mais de um, né? 2, vai pegar 2 cordeirinhos, vai imolá-lo, sacrificá-lo, aí tem que esfolá-lo, tirar a pele, esquartejá-lo, tirar as vísceras, para colocar na grelha, né, do altar do sacrifício, do altar do holocausto, e queimar, fazer um churrasquinho, faz lá, 2 cordeirinhos, vai pegar a flor de farinha, que é a farinha mais fina, a farinha tipo 0, né, tipo 1, tipo 0, vai pegar a farinha, vai pegar o azeite, vai fazer um bolinho lá para assar um pãozinho ázimo, né? Um pão tipo um biscoito água e sal, sabe? Sem fermento. E vai fazer isso. Isso dava trabalho. Só que está dizendo aqui, na determinação mosaica, que isso deveria ser feito no sábado. E uma das condições para que o judeu viva o seu sábado plenamente, é que ele faça o que Deus fez no 7º dia. O que Deus fez no 7º dia? Descansou. Então, no sábado, o judeu não varre casa, o judeu não faz, não mexe com a horta, ele não vai para a lavoura, ele não vai tosquiar lã de cordeiro. O sábado não se trabalha no sábado. O sábado é um dia consagrado. Você dedica todo o sábado ao estudo e, principalmente, meditação em torno da lei. Jesus pega e fala assim, espera aí. Então, no sábado, meus discípulos, de colher algumas espigas, está profanando o sábado. Os fariseus falam, não, eles pecaram, mas não é porque comeram a espiga, não, é porque arrancaram, e não pode. Isso é serviço. Se é serviço, não pode ser feito no sábado. Aí Jesus falou, não, espera aí, então, os primeiros pecadores, os primeiros a profanarem o sábado são os próprios sacerdotes. Porque eu sei que no sábado, eles matam o cordeirinho, esfolam o cordeirinho, amassam o cordeirinho, faz pão, depois tem que limpar a bagunça toda. E aí? Então eles pecam também. Vocês entenderam, gente? Eles tentaram colocar Jesus numa enrascada, mas Jesus, assim, deu uma volta neles. Deu um baile. Deu um show de conhecimento da lei escrita. Não vou nem falar da lei divina ainda, porque ele é o tema de hoje em si.
Mas quanto à lei escrita, a teologia bíblica propriamente dita, esses fariseus tentaram crescer para cima de Jesus e os discípulos, imaginando que eles não conheciam nada e que o que eles dissessem que era pecado ficaria como pecado. Isso aconteceu muito na Idade Média. A Bíblia só se tinha a Bíblia em latim. Só quem sabia latim eram os sacerdotes. As pessoas, além de não conhecerem o latim, não conheceram a escrita nenhuma, porque era uma sociedade iletrada. As pessoas não eram analfabetas. Então, o que o sacerdote falava que era pecado, pronto, é pecado. Não, está na Bíblia. E aí, você não lê a Bíblia? Como é que faz? Entenderam? Alguém quer fazer algum comentário? Até hoje o pessoal fala isso, sem ler a Bíblia. Tá lá na Bíblia isso aí, é assim, assado, só para poder justificar alguma coisa que ela quer que seja do jeito dela. E às vezes, Chaco, está lá na Bíblia, mas não da forma como ele está interpretando. Isso, tem isso também. Mas tem coisa que as pessoas falam e nem está lá na Bíblia. É o que eu ia falar, que eles interpretam o pé da letra, né? É uma forma de manipulação, né? Exatamente. Fora as interpolações, né? Exatamente, a pessoa quer manipular para que seja do jeito que ela está pensando, do jeito que ela entende. Essa história de Adão e Eva, por exemplo, se você for ver nas Bíblias atuais, fala até em Espiritismo, que Espiritismo foi um nome criado por Kardec. Então, não era da época da Bíblia. Então, eles já colocaram que era proibido o Espiritismo, não sei o que mais lá, está na Bíblia. E aí? Tá, eu vi na minha Verdade. Bíblia, na Bíblia que tem na casa da minha mãe lá, tá lá, nas pesquisas que eu estava fazendo, os escritos que eu estava fazendo, aí eu me deparei com isso aí, a condenação aos espíritas. Eu falei, como é que é? Me expliquei. Quer dizer, eles fazem uma tradução tendenciosa, nem devem saber, porque não estudam, obviamente, né, que a palavra espiritismo, mediunidade foram criadas em 1800, por volta, né, que 1857 foi quando Kardec lançou, ele pode ter criado antes, mas por volta, né, do século XIX, e colocam que é proibido o espiritismo, mas nem existia essa palavra na época. E outra coisa também que me veio à cabeça quando ele falou da Idade Média, que eles, a Igreja Católica, normalmente, sempre em conluio com o Estado, eles pegavam muito judeu, porque os judeus eram ricos comerciantes. E também se utilizando dessa prerrogativa de que estava na Bíblia, que era proibido aos judeus fazerem isso ou aquilo, e os judeus, obviamente, falavam a língua do país onde eles estavam. Por exemplo, Portugal, que era o principal, né, país da Inquisição, Espanha e Portugal foram os mais ferrenhos, onde havia os mais ferrenhos inquisidores. Então, eles falavam, obviamente, espanhol e português, mas não falavam latim. Dentro das suas casas, eles falavam hebraico. Então, como é que eles iam saber também que tal ou tal informação, ou proibição, ou pecado, estaria ou não na Bíblia? E eles eram vigiados, e principalmente se eles fizessem uso do seu culto judaico, que não poderia, porque eles eram obrigados a renunciar ao judaísmo, que eles faziam só por cima, né? Só para não morrer, vamos dizer assim. E eles eram batizados, obrigados a serem batizados, e a igreja colocava neles um nome com sobrenome. Foi aí que surgiram os Azevedos, os Borges, eles botavam o nome de árvore, né, as Castanheiras e, como é que se diz mais, Carvalho, todos esses sobrenomes foram criados na época da Inquisição como sobrenome dos judeus. Só que existe, se vocês tiverem tempo, curiosidade, vocês podem ler O Drama da Obsessão, que é um livro de Bezerra de Menezes, psicografado por Ivone Pereira, que narra, dentre outras histórias, essa principalmente que é a maior, a história da obsessão, em que 4 judeus, durante 4 séculos,
estiveram obsidiando uma família de ex-padres, ex-inquisidores, que os perseguiram, mataram. Você vê como eles agiam ali, é contado da forma mais crua, né? Como eles agiam. Muito, muito interessante. E tudo por conta dessas leis que eram proibidas, e principalmente eles não poderiam fazer o culto deles. Eles faziam de Está modo... entrando uma música aí, Gisela. Dentro do... Hein? Está Fala. entrando uma música. Não sei se é só eu que estou ouvindo. Não, eu não estou ouvindo, não. Não. Também não. Também não. Então é isso, gente. Alguém quer mais comentar Vocês alguma não estão coisa? ouvindo, não? A gente prossegue. Eu gostaria de fazer um comentário. Claro, César, à vontade. Só para comentar aqui o seguinte, com relação a essa questão aí da Bíblia, está proibindo o espiritismo. Na lei de Moisés, ela realmente tem uma proibição à comunicação com os mortos. Invocação dos mortos, né? Eu vou ter que sair, porque entrou uma música aqui que eu não estou conseguindo saber como é que está entrando. Não dá para você ficar sem o áudio, não? Só no som do celular, não? Não sei, nunca aconteceu isso. Eu estou além, meu filho. Você tirar o áudio e ficar só no som do celular, talvez você não receba essa música. Aí é questão de você tentar. Mas deixa o César continuar ali, enquanto você resolve esse problema. Mas você tá ouvindo aí, Chico? Quem está Chico, ouvindo? você está ouvindo? Chico. Aquele lá do som, é só ele sair, vai de novo. Está sem som, Chico. Chico, Eu estou ouvindo vocês, mas porque agora a música parou. tá. Então tá bom. Então, o que eu estava dizendo... Beth, você está falando, Beth? Fala. Hein? Fala, César. O que eu estava dizendo é que, na lei de Moisés, realmente tem uma proibição à comunicação com os mortos. Mas Moisés tinha que colocar isso porque Moisés estava com um encargo pesado de disciplinar aquele povo, né? Então, ele colocou muitas coisas que eram leis para poder baixar a bola do pessoal para disciplinar aquele povo, né? Não é essa questão do espiritismo, ele faz a comunicação com os mortos, mas, assim, na verdade, não é com os mortos, é com os vivos, né? E Jesus depois veio dizer isso, que Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Então, há uma interpretação nisso, né, por desconhecimento da doutrina espírita, né? O que é o espiritismo. Mas que existe isso na lei de Moisés, existe. A proibição à comunicação com os mortos. Existe. Inclusive, existia uma outra passagem em que acho que Saul vai evocar os mortos, mas ele lembra dessa proibição de Moisés. E, gente, deixa eu fechar aqui atrás, está chovendo. Não. Pronto, Judas fechou para mim. Então, está na proibição de Moisés, em que ele precisava saber sobre determinado momento. Ele queria ter uma profecia, e era proibido. Mas, como ele era rei, ele mandou chamar uma conhecida, entre parênteses, médium, né? Uma profeta, né? Uma pessoa que entrava em contato com os mortos. E quando essa moça veio, a profecia de Endor, né? Quando essa moça chegou, ela disse, não, eu não posso falar, é proibido. Ele disse, eu sou o rei e eu te autorizo a falar. E então a profecia que ela fez foi, amanhã o exército do inimigo vai te atacar e vai morrer todo mundo. Não deu nem tempo dele respirar, que aconteceu isso, exatamente. É só para acrescentar uma informação aí, corroborando com o que César falou, era proibido mesmo. Vamos lá, gente? Alguém quer falar mais? 13 mandamentos, né? Foi, Gil?
Foram 613 mandamentos criados por ele, né? É verdade. É porque ele, na realidade, ele proibia a invocação dos mortos, porque havia muito, na época, as pessoas, eles começaram a abusar, exatamente, a abusar. E eles, normalmente, se falava muito em sonho. Sonhei que isso ia acontecer. Sonhei, muita informação vinha por sonho. E vários, entre aspas, né? Como é que a gente fala? Sabidinhos decidiram aproveitar essa profecia que existia, né? Que é o que nós conhecemos como mediunidade hoje, e inventavam para ganhar dinheiro. Eu leio para você a sua vida, me dá tanto, sonhei. Então, isso começou a proliferar de tal maneira que Moisés, para evitar, coibir esse abuso, ele resolveu criar essa lei de proibir a evocação dos mortos, que aí ninguém podia mais se comunicar ou inventar, né, que estava se comunicando com algum morto. Os embusteiros, né? Exato. Então, vamos lá ver o que a Luísa diz mais. Porém, é bom dizer que ele mesmo foi consultar, né? Não foi o Moisés, foi o Samuel, né? O Saul. Mas aqui para nós, hein? Com todo respeito a Moisés, mas tinha cada coisa, né? Tinha. Ele falava assim também que os homens que eles não deviam raspar a barba com navalha. Estava lá num dos mandamentos dele. Né? Isso ainda é pouco, né? Pior é outras coisas com relação a sexo, né? São bem pesadas, né? Mas tem um monte. Mas que eu imagino que se existiram, se havia essas proibições, é porque os fatos deveriam existir, né? Mas era necessário para aquela época, né? O povo era muito ignorante, então ele punha freio em algumas coisas para tentar melhorar a situação do próprio povo, né? Raça de víboras, até quando estarei convosco? Mas para poder as pessoas seguirem e obedecerem, ele dizia que essas leis eram de Deus, mas na realidade não era. Por isso que ele é chamado de legislador hebreu, que ele criou essas leis. As únicas leis que criou a maioria. Do plano espiritual foi o decálogo, né? O resto foi praticamente todas ele criou. Nós temos palavras lá em Levíticos, em Êxodo, para disciplinar o povo, né? Tinha que falar que era de Deus. O povo tinha medo. Apesar desse povo ser o único povo que cria num Deus só, né? Deus único. Mas ainda era muito primitivo, né, Chiquinho? Mesmo acreditando em Deus, num Deus único, você vê, eles faziam tantos sacrifícios, né? E tanta coisa, e eram muito ainda sensuais, muito voltados ainda para a carne, para as coisas da matéria. Por isso que precisava de leis igualmente fortes, materialmente falando, né? Se alguém roubar, né? Corta a mão, e cortava mesmo. Mas e hoje, mudou alguma coisa para uma grande parte da população? Está a mesma coisa. Só as leis estão menos severas, né, Chacur? As leis estão menos severas, mas não mudou muita coisa, não. Mas aí o que as leis humanas negócio, né? Mas o que as leis humanas não fazem, a reencarnação faz, né? Se a lei você rouba, vem sem mão, né? Se você mata, vem sem mão, né? Chacur. Não é que não mudou muita coisa. O problema é que as notícias que chegam é mais dessas coisas, né? Só que boa parte das pessoas já não são mais assim. Eu concordo, mas tem uma grande parte da população ainda que é mais tendenciosa para o primitivismo ainda. Então, os espíritos que receberam a oportunidade de reencarnar, né? Mesmo não tendo um adiantamento, eles receberam a oportunidade de reencarnar no nosso meio. Principalmente agora, nos últimos tempos, né? Exatamente. Vamos lá, meus amigos. A ação que eles tentaram criar, mas ficaram a ver navios, porque Jesus
Tinha um conhecimento profundo, um texto do qual ele espiritualmente era o autor. Isso é interessante, né? Jesus é que, na maior parte das vezes, inspirou Moisés. E ele que, como governador da Terra, plasmador do planeta Terra, ele que enviou as leis divinas para Moisés. Obviamente, ele e o pai são um, né? Então, ele conhecia todas as leis. Então, ele praticamente conhecia tudo, gente. Tinha como ficar querendo pegar Jesus. Hoje em dia, a gente comenta, né? Mas, na época, eles estavam também no papel deles, né? Mas, Giselda, o Yahvé que eles falavam era Jesus? É Jesus. O Espírito? Yahvé? É. Yahvé é Deus. Jesus. Não. Yahvé é o que se conhece, que se acha que era Deus, Jesus. Né? Era o líder acham que é Deus. O líder espiritual dos hebreus. E era Jesus, porque, na realidade, Jesus se manifestava em nome de Deus. Deus não se manifesta diretamente, a gente sabe disso. Deus não tem como se manifestar. Quem se manifestam são os cristos e os outros enviados, né? Também elevados. Então, Jesus é que fazia o papel de Deus. Em nome de Deus, obviamente, que ele sempre disse, eu e o Pai somos um, meu Pai mandou isso, eu faço isso em nome do Pai, claro, em nome de Deus, mas ele que regia todas as situações, todo o caminho do povo hebreu, conduzido através do deserto, até chegar aos dias de hoje, todo o caminho dos exilados que chegaram aqui, nosso, enfim, foi todo conduzido e ainda é mantido, todos nós, por Jesus. Em nome de Deus, obviamente. Sempre lembrando que é em nome de Deus. Ele não age sozinho por conta própria. E era Yahvé porque Jesus ainda não havia nascido aqui, né? Para ter o nome de Jesus, né? Então, exatamente. O nome do Espírito era Yahvé. Uhum. O que se dizia que era Deus. Isso aí que eu já vi o Haroldo falar isso, né? E como Haroldo estuda muito, fala, César. Quando eles se referem a Javé, Yahvé, Jeová, né? Eles estão se referindo a Deus lá do Antigo Testamento, não é a Jesus. Não, eles se referem a Deus, mas a figura que tomou o nome de Yahvé, que tomou o nome de Jeová, era Jesus. Mas, obviamente, que os judeus chamavam de Deus e consideravam que ele fosse o próprio Deus. Óbvio, eles não conheciam Jesus. Isso a gente comenta hoje, que Haroldo veio abrir para a gente, com os estudos dele, né, do hebraico, a Ila, né, aquela irmã Ila também que sabe muito, o Aloísio, abriram para a gente essa compreensão. Mas, obviamente, se a gente se reportar ao tempo dos hebreus, para eles era Deus e não tinha conversa, era Deus mesmo. É a mesma coisa que os 10 mandamentos, né? Foi Deus que escreveu? Não. Foi a mediunidade de Moisés que, através da mediunidade dele, houve lá a escrita direta, né? Correto. Foi grafado lá os 10 mandamentos. Aí o povo acha que foi Deus que veio lá e escreveu com a mão e tal. Aí botar aquele Deus que é de barba branca, né, que chegou lá. Humanizaram Deus, né? Na verdade, foi Yahvé que é Jesus. Né? Abençoada doutrina espírita que está abrindo aqui, ó, enfiando o troço aqui dentro. Ó. Não é aqui não, mas por aqui. Jesus é representante. Pode falar, Jesus é representante de Deus para a Terra. Sim. Em toda a Bíblia que aparece Deus, no caso aí que Deus falou, Deus fez isso, aquilo, era Jesus. E hoje também a gente sabe que tem outros espíritos que são os prepostos de Jesus também. Não foi Jesus diretamente, ele pode ter enviado os prepostos. Como hoje nós sabemos, Ismael, o guia espiritual, que não é só do Brasil, mas o guia espiritual que abrange outros lugares, né? Que é um espírito de uma envergadura moral muito grande, né? E de conhecimento, então a gente sabe, né? O próprio Elil também, né? Que era conselheiro, como é que se diz? Trabalhava com Jesus como é que a gente fala?
Henrique de Sagres, né? Para a parte social da terra, de toda a terra, o Eliu, né? Como governador do órgão. Alô? Bom? Só que nós vamos além disso. Esses embaraços, essas complicações, essas polêmicas, esses quiprocós, essas confusões teológicas só acontecem por conta de um grande engano da humanidade em relação à lei de Deus. Achar que a literatura sagrada, que a escritura sagrada é em si mesma a lei, e não é. E aqui, para poder a gente trazer o nosso estudo para os dias de hoje, eu estou incluindo a literatura espírita. Estou falando do Velho Testamento, eu estou falando do Novo Testamento, eu estou falando da literatura espírita, eu estou falando da literatura sagrada de muitas religiões, o Corão, estou falando, né, o Livro dos Mortos tibetano, eu estou falando de vários livros sagrados. A literatura escrita, ela é inspirada, ela é revelada, mas ela não dá conta, ela não consegue conter em si toda a lei de Deus. Não dá conta. E aí a pessoa que domina muito, que conhece muito, já começa com o primeiro grande engano, achar que conhece toda a literatura sagrada. Ou melhor, achar que conhece todas as camadas contidas nela. Então, olha só como é que é o processo. O sujeito é o doutor das leis. Aí eu estou falando qualquer intelectual, teólogo, de qualquer agremiação religiosa. Protestante, católico, espírita, judeu, o que for. Primeiro começa a empáfia, a arrogância, o equívoco de achar que conhece todas as camadas. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. A maioria das pessoas não conhecem nem a literatura inteira. Quantos espíritas já leram todas as obras do Chico Xavier? Quantos espíritas já leram todas as obras publicadas por Allan Kardec? Eu não estou falando só do Pentateuco. As 12 revistas espíritas, por exemplo. Quantos espíritas... Reinaldo foi cruel, mas vamos fazer essa pergunta. Quantos espíritas já leram o Livro dos Espíritos todo? Aí, numa situação dessa, quem já fez isso, já está em destaque. Aí, esse que já fez isso, que já leu toda a obra psicografada pelo Chico, toda a obra kardeciana, um judeu que já leu toda a Torá, um católico que já leu todo o Novo Testamento, já se sente numa situação diferenciada, de distinção, de ascendência. Porém... E aí ele acha, nossa, então eu conheço tudo. Se eu já li tudo, conheço tudo. Só que a literatura sagrada tem camadas. Camadas. Os grandes mestres, eu estou falando dos grandes mestres mesmo. No judaísmo, um Gamaliel. No cristianismo, um Paulo de Tarso. Eles sabiam que... né? Você tem que ir tirando as camadas e ir aprofundando naquela literatura, naquele escrito. Vamos fazer de conta que algum desses mestres sábios conseguiu tirar todas as camadas e na camada mais profunda, ele conhece toda a lei de Deus? Não. Entenderam onde nós vamos chegar? Porque aquela literatura sagrada, mesmo em toda a sua profundidade, não dá conta de conter toda a lei de Deus. Porque o universo é infinito. E a lei de Deus é do tamanho do universo. E a escrita humana, ela é finita. Ela tem limites. A obra intelectual humana e a revelação, a escritura, por mais que ela seja revelada, ela é traduzida para a linguagem humana, essa linguagem é limitada.
Quantas e quantas ocasiões no Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta, os Espíritos falam, não vou falar sobre isso porque vocês não vão entender. Aí Kardec insiste, mas por que nós não vamos entender? Porque não existe no vocabulário de vocês uma palavra para definir isso. Fala, Tanzinho. Gisela, eu queria fazer um comentário. Ele vai... Como? Que é engraçado ele dizer isso, que sim, um exemplo simples, assim, que já até falaram comigo, e eu já presenciei isso. Se você lê, por exemplo, os livros de André Luiz, você lê a primeira vez, aí você pega daqui 5 anos, daqui 10 anos, você lê de novo, você já descobre coisas que você não leu no mesmo livro. Imagina você pegar, como ele falou, todos os livros de Chico e ler de novo. É como ele falou, você não vai conseguir abranger tudo, você não vai, porque a cada vez que você lê, você vai perceber que você não percebeu uma coisa a mais, porque com o tempo que passa, né, estudando e estando no Espiritismo, você percebe que você não percebeu uma coisa antes, ou que tinha uma coisinha que você não percebeu, então, realmente é muito o que ele fala, né, muita arrogância achar que é capaz de saber tudo nessa encarnação. E que sabe É porque tudo. também, Manuela, a gente, se você reler daqui a 5 anos, você já tem outros conhecimentos que você não tinha exatamente na época. Aí você já às vezes está passando também por um problema que você não sabe, não conhecia antes. Então, cada vez que você lê, você está lendo com sob uma outra ótica. Além de tudo, o que ele falou é muito importante. Nós somos limitados. Ele falou que temos a escrita ilimitada, mas não é só a escrita, nós somos limitados considerando o grau de elevação do nosso planeta. Agora que nós vamos passar para a regeneração, agora é modo de dizer, né? Vamos passar para a regeneração. Imagine quanto conhecimento existe até chegar a Jesus. Como é que a gente pode se arvorar em dizer, se falar, chamar de sábio? Não somos nada mesmo. Ô, Gisela, naquele livro A Luz da Oração de Emmanuel, ele fala o seguinte, que só lá no Pai Nosso, hein? Só se referindo ao Pai Nosso, que a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a figuração de sublime luz. Quer dizer, cada palavra tem a figuração de sublime luz. Imagine você. Aí nós estamos falando aqui só do Pai Nosso, né? Agora imagine desses livros todos que a gente tem visto, das obras basilares, né, da obra do Pentateuco, da Revista Espírita e de outros livros que Kardec também teve outros livros, a não ser, sem ser os principais que a gente já conhece, né? As viagens que ele fez, que tem muita informação também, está tudo contido lá. E essas obras que vieram depois, não só pelo Chico, são 400 e tantos livros, tem também o que está vindo por Divaldo, pelo Raul, e daí por diante. Esse mundo de informação que a gente está recebendo, nós não temos capacidade intelectiva para poder absorver isso tudo. Nós somos muito pequenos ainda. Vamos ter que ampliar o nosso HD para ver se cabe mais alguma coisa. Dentro dessa fala da Emanuela, é porque nós vamos amadurecendo também. Também. Com os estudos que a gente vai fazendo, com palestras e mais leitura, quando você volta num livro, você já amadureceu. Aí você enxerga coisa que não tinha enxergado, não tinha entendido com aquela ótica. As experiências de vida, né? E outra, essas obras estão sintetizadas. Muita coisa. Uma linha tem uma sintetização muito grande. Então, da mesma forma que Jesus... Da mesma forma que Jesus falava uma parábola, tem muita coisa embutida naquela parábola que a gente ainda não entendeu. É uma visão. Ainda não absorvemos completamente. Mas tem uma outra parte que eu acho... Tem uma outra parte que eu acho importante da fala de Jesus,
que mesmo a gente não entendendo nada disso, não conhecendo nada da lei, ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou fazer ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo te fizesse. Aí estão todas as leis e os profetas. Então, eu acho essa parte fantástica. Ou seja, quando você fizer isso, você já está mais ou menos pronto para poder caminhar. Exatamente. Agora, o que realmente, hein, Chacô? E o quanto que a gente consegue aprender estudando juntos aqui, nós estudando juntos. Um traz a informação, o outro traz a informação. Isso é muito importante. Muito importante. O estudo em grupo é muito bom por isso, porque o Chico às vezes fala alguma coisa que eu não tinha pensado, né? Cada um fala alguma coisa que a gente não tinha pensado daquela forma, e isso enriquece o estudo. Exatamente. A Emanuela nos falou sobre os livros, e eu me lembrei dessa última vez, Chaco, que nós estudamos, nós lemos, né, o livro Paulo Estevam. Meu Deus do céu, parecia que era a primeira vez que eu havia lido, eu já tinha lido 3 vezes. E eu tenho certeza que se eu for ler novamente, muitas outras informações eu vou colher ali, para as quais eu não havia atentado. E o Livro dos Espíritos, então? Nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa. A gente vai passar o resto da nossa vida estudando e não vamos chegar nem... Eu acho que tem que parar de lançar livro e a gente começar a primeiro acabar essa leva que está aí. Tentar, né? Tentar, mas levar quantas reencarnações eu não sei. Deixa eu dar uma... Isso que o Chaco falou é tão simples, entre aspas, e mesmo assim nem isso a gente consegue fazer, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo. Nem isso a gente consegue fazer. E é tão simples, entre aspas. Então, se nem isso a gente consegue fazer, a gente quer se achar sábio, a gente quer achar que a gente consegue entender tudo, se nem o básico a gente consegue fazer. Na mocidade que eu participo, a gente criou um grupo de estudo a mais, além da mocidade, porque todo mundo falou que tinha um pouco de dificuldade de ler os livros de Allan Kardec sozinho. E aí a gente decidiu estudar junto. E aí a gente começou pela Gênese, a gente terminou a Gênese e está fazendo o Livro dos Espíritos agora. E aí a gente até acrescentou outro livro, a gente está estudando, igual eu já falei aqui, a gente estuda o livro de transtornos mentais da Joana e o Livro dos Espíritos juntos agora. E aí quando a gente estava estudando a Gênese, a gente brincava que Allan Kardec estava o tempo inteiro dizendo que a gente não era nada. Tipo, ele mostrava tudo, falava, vocês vão entender isso, vocês têm capacidade de entender, mas mostrando que, vocês têm o universo, igual no início, né, que ele vai explicar a questão de espaço e tempo. E aí ele explica como que o universo é enorme e tudo, e aí fala, o planeta Terra é minúsculo perto, então não são nada. É verdade. Esse complexo de grandeza que vocês têm. E a gente sempre falava isso, que em todo capítulo a gente sentia isso, que ele estava tentando trazer a gente para o nosso lugar, sabe? Tipo, vocês não são nada. Vocês não são nada, vocês não sabem nem o que é isso. Lembre-se disso sempre. Para de deixar o orgulho acima de tudo, assim. O Egeu teve um grupo que finalizou o estudo da Gênesis no ano passado. 5 horas diariamente, às 17 horas. E hoje ele está estudando já, deve estar mais na metade do Egeu, do Céu e Inferno. Foi para o 8º capítulo. Gisela do César queria falar aí. Pois não, querido, claro. Só para ilustrar um pouquinho, no Livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 1º, pergunta 615. A lei de Deus é eterna? A resposta dos Espíritos. Ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. Na pergunta 616, ele diz, Deus prescreveu aos homens em uma época o que ele proibiu em outra? Né? Que a gente estava falando lá das leis de Moisés, né? Uhum. A resposta dos Espíritos. Deus não pode se enganar.
Os homens é que são obrigados a mudarem suas leis porque são imperfeitos. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. E na pergunta 618, ele pergunta o seguinte: as leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A resposta dos espíritos: a razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Então, nosso adiantamento vai acompanhando as leis de Deus, né? Vão sendo adaptadas, quer dizer, não adaptadas, elas já existem, mas a gente vai conhecendo os vários aspectos da lei de Deus durante a nossa caminhada evolutiva, né? Em suma, Perfeito, César. Muito pertinente. Nossa, muito bom você ter feito, você trazido isso para a gente. Acrescentou bastante. Muito bom. Queria ter um filho assim. Excelente. Pois é, acho que deu a hora, hein? Tá sim. Eu ia comentar isso com vocês. A gente vai, então... Eu tenho alguma coisinha, mas a gente deixa que você tem... Isso ainda vai rolar muito. Tem muito assunto aqui, né? A gente, para próximo sábado... Eu copiei alguma coisa do que a Luísa Elias vai comentar. Inclusive, depois eu vou mostrar para vocês a parte do que ele leu de Números, que é o capítulo 28, itens, versículos 9 e 10, que fala justamente sobre a oferta dos cordeiros, né? Cordeiros de 1 ano, etc. Essa parte aí, normalmente, eu não gosto muito de ver. Não. Ultimamente, eu tenho estado muito sensível. Começa a falar muito dessas coisas de esfolar, de não sei o quê. Mas a gente tem que saber das informações, tudo é informação, é tudo para o nosso conhecimento, para acrescentar, e não para nos apavorar. Como diz a Luísa, é um churrasquinho. Churrasquinho. Não, diz que eles faziam mesmo, né? Ofereciam aquele animal, depois comiam. São os hábitos, né? Quantas vezes nós já devemos ter feito isso? Até pior, né? Nós também, se vivemos naquela época, provavelmente, participamos de muitas outras coisas. Hoje é que nós já estamos mais sensíveis, conseguimos, né, evoluir um pouquinho, e já essas coisas, pelo menos a mim, já me chocam mais um pouquinho. Mas a gente tem que entender que tudo era uma época e a gente tem que estudar as épocas para poder conseguir fazer um link, né, com o que era e com o que é hoje, né? Contextualizar a informação para a gente conseguir entender o que estava escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, na época de Jesus. Se a gente não contextualizar, a gente não vai conseguir assimilar. Alguém quer falar mais alguma coisa, meus amores? Só queria falar que... César, você está sem som. Fala, aos animais, nós ainda nos alimentamos de animais. Nós Sim. Não evoluímos muito ainda. Só que a gente não vê, né? Não vê. Não faz, né? A gente só come. Eu não alimento de animal, não. O César não, mas uma boa maioria de todos nós ainda nos alimentamos de animais. Eu estou tentando, aos pouquinhos eu estou tirando. Inclusive, uma vez, quem quiser pode me chamar. Eu fui num churrasco uma vez, que era boi no rolete. Foi num clube lá em São Paulo. Era um mecanismo, um boi inteiro, que ficava rodando, um fogo debaixo dele ali. Aí, de vez em quando, eles paravam aquele mecanismo, ia lá, tirava um pedaço e distribuía para a turma. Né? O boi inteiro ali, rodando aquele troço. Tem um livro de Ivone Pereira, eu acho que é nos domínios... eu não sei se é na Devassando o Invisível ou é Recordações da Mediunidade, acho que é Recordações da Mediunidade, em que ela relata, não vou falar para vocês, não. Vou deixar aguçar para vocês irem lá ver, procurarem, pesquisarem. Ela relata a visita que ela fez, visita em desdobramento, ela fazia muito trabalho em desdobramento.
o corpo dela ficava no leito, o doutor Bezerra vinha, levava, às vezes Charles, que era o guia espiritual dela, ela tinha uma mediunidade fenomenal, e também isso aí já não é mediunidade, é animismo, né? Ela desprendia do corpo, e ela foi visitar um frigorífico, um matadouro, melhor dizendo, e ela narra todas as sensações, e ela tinha também a mediunidade de psicometria, que é aquela em que a pessoa toca um objeto e, ao tocar, sabe toda a história por trás daquele objeto. E ela conseguiu, nas paredes do matadouro, ver a sensação, não vou nem falar para vocês, não, vocês, depois, quem quiser, vai lá. Mas só para mostrar para vocês que realmente nós estamos mais do que na hora de começarmos a nos afastar, de nos alimentar, né, de nossos irmãozinhos inferiores. Mas é que isso já está começando a Mas mudar com as ainda crianças que estamos estão... na terra, como diz o Chico, Giselda. O que é? Se lembra que você ainda estamos na terra, como diz o Chico. Se lembra que Júlio não comia? Eu lembro, mas isso... Chico pegou um pedaço de carne e botou no prato dele. Eu lembro, mas isso tem 52 anos, 53 anos isso. Hoje, provavelmente, as coisas já estão mudando. Eu mesmo quase não como carne. Lá no Livro dos Espíritos também fala, a gente deve se alimentar. Mas tem gente que precisa ainda de comer carne. Né? Ainda o nosso organismo ainda precisa. Nosso organismo, eu acho que ainda precisa dessa proteína, né? A Emanuela queria falar. Ela queria. Não, nosso organismo precisa de carne, não, mas ela pode vai falar falar ainda. Até substituírem, né? A gente já consegue alguns produtos que podem... né? substituir, né? Mas futuramente vai ter mais quantidade, mais oferta desses produtos. Vamos com calma, né, Beré? Uma hora a gente consegue, né, Beré? Com certeza. A Emanuela quer falar aí, Gisele. Eu sei, eu vou deixar ela falar. Estou esperando esgotar aqui o assunto. Mas deixa eu falar que eu não falei ainda. Já falou, até agora. Querida. É isso mesmo, você está certo, pode falar. Você é sempre bem-vinda. Bife de soja. Fala, Emanuel. Eu ia dizer que isso já está mudando com as crianças que estão nascendo agora. Porque eu tenho contato com 2 crianças de 6 anos e essas 2 crianças não gostam de carne. Simplesmente, assim, nenhuma das mães, das 2 mães ou dos pais obrigavam, tipo, você vai parar de comer carne, você não vai comer, nem nada assim. É da criança. Eles não gostam de comer carne. É espontâneo, né? Simplesmente espontâneo. Eles simplesmente não gostam. Uma é minha prima, assim, ela é muito próxima a mim e ela ama verdura, essas coisas, assim, coisa que não é como a gente vê em criança. Ela ama verdura, mas ela não é muito chegada em carne. Ela chega a ficar com ânsia mesmo de quando ela come carne. E o outro é o filho da melhor amiga da minha mãe, que ele só comia linguiça. Não, ele comia linguiça e frango. Aí, do nada, ele virou para a mãe dele e falou assim, agora eu sou vegetariano. Ele tem 6 anos. Olha. Agora eu sou vegetariano. Do nada, a mãe dele falou assim, que é isso, Antônio? De onde que você... Ele, não, mãe, eu sou vegetariano. E aí ele só come linguiça quando meus pais, a mãe dele e os pais dele também gostam de churrasco. Aí, de vez em quando, no churrasco, ele vem e come uma linguiça. Mas fora isso, na casa dele, do dia a dia, a mãe dele fala que ele parou de comer carne. Então, assim... E quando eu contei isso, por exemplo, na mocidade, o pessoal falou que também tem contato com crianças que são assim, então já está mudando com as crianças que estão nascendo agora. As crianças já estão nascendo com esse não gostar, com essa... O corpo já não precisa, né? Como vocês falaram, assim, acho que o corpo delas já estão vindo, o corpo já estão vindo diferente, né? O negócio é esse, que o corpo já vem diferente, já está nascendo. É a geração nova, né, Manuela, que está lá na Gênese. É verdade. Apareceram, né, alguns vídeos de crianças, né, que o pai e a mãe oferecendo, e as crianças, não quero comer isso, não quero aquela galinhazinha, aquele boizinho, não. Né? A gente já viu, já apareceu, teve oportunidade de assistir.
Meus queridos, vamos então fazer aquele nosso encerramento, mas vou pedir a vocês que fiquem aí para a gente depois concluir. Agradeço a presença de todos. Muito feliz de estar aqui. Humberto, depois a gente conversa mais. Muita paz para todo mundo. Helena, depois a gente conversa mais com todos vocês. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tenham um bom domingo junto à família, o lar. Que Jesus abençoe a todos. Beijo. E assim Amém. Beijo.